Oi, pessoal. Eu queria trazer aqui hoje, apresentar outros dois livros, quais sejam A Sagrada Família e A Ideologia Alemã, ambos da duplinha Marx e Engels. E eu queria trazer esses dois livros porque eles tratam de um aspecto de um tema que é super negligenciado dentro do marxismo, qual seja a crítica da ideologia. O primeiro ponto é que a crítica da ideologia é um dos temas que são mais tratados dentro do marxismo. No entanto, não nos termos em que esse tema é tratado nesses dois livros, nessas duas obras. A primeira coisa que a gente precisa observar é o subtítulo de ambas. No caso da Sagrada Família, o subtítulo é ou a crítica da crítica crítica, e um segundo subtítulo é Contra Bruno Bauer e seus consortes. Então aqui a gente já consegue observar que a Sagrada Família não é a Santa Aliança, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com Jesus, Maria e José. A Sagrada Família faz referência a um conjunto de pensadores de esquerda, progressistas, socialistas alemães, que foram companheiros do Marx e do Engels, mas que, no entanto, nesse livro, ou nessa coletânea de textos jornalísticos, o Marx estava tentando se separar dessa galera. E agora passemos à ideologia alemã. A ideologia alemã tem como subtítulo Crítica da mais recente filosofia alemã em seus representantes, Feuerbach, Bruno Bauer, Stirner e do socialismo alemão em seus diferentes profetas. Novamente, esses pensadores eram todos pensadores de esquerda ou progressistas ou socialistas, de quem o Marx e o Engels estavam tentando se afastar, ou estavam fazendo uma crítica. E por que eles estavam fazendo uma crítica a esses pensadores? Aqui a gente precisa abrir um parêntese. A definição padrão de ideologia, a definição meio vulgarizada, ela se encontra em 3 páginas da ideologia alemã, que é onde eles dizem lá. Normalmente as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Eles dizem isso em 3 páginas aqui na ideologia alemã. O resto das outras 500 e lá vai pedrada páginas aqui são o Marx e o Engels falando mal, descendo o cacete em pensadores de esquerda. E por que eles estão tão preocupados? Por que eles gastaram tanto tempo criticando um pensamento progressista que estava circulando na Alemanha? Esse é o ponto central da crítica da ideologia tal como concebida em seus termos originais ou por esses dois livros. Eles gastaram tanto tempo fazendo uma crítica à ideologia porque o que eles notaram ali, é que existe uma certa intelectualidade, existe uma certa inteligência que é meio que, como é que fala? Seduzida pelas ideias. Esse povo que é seduzido pelas ideias, eles começam a inventar jargões, começam a inventar termos, começam a achar que do que se trata para fazer a luta dos trabalhadores avançar é encontrar a teoria correta. Então eles vão chamar ali os ideólogos alemães, esses pensadores de esquerda, de construtores de frases, Phrasenmacherei. Eles são caras que constroem frases, ou eles vão dizer que eles são produtores de uma fraseologia, ou que eles são tradutores idealistas do socialismo francês. Né? Quando, na Sagrada Família, quando esses pensadores traduziam os pensadores franceses, os pensadores socialistas franceses, essa tradução era feita com matizes idealistas. Então aquilo que era uma libertação política se transformava na Alemanha numa libertação do espírito. Aquilo que era uma luta por comida e por condições de vida na Alemanha se tornava uma luta por uma ideia ou pela realização do Estado. Era esse jogo que, quando as ideias elas ultrapassavam a fronteira ali da França para a Alemanha, elas adquiriam matizes ideológicos. Ideologia, portanto, significa, em Marx e Engels, um pensamento de esquerda, progressista, eventualmente socialista, mas que, e aqui a gente entra no ponto central da crítica, mas que não tem contato com o chão, que não tem contato com a realidade. Em determinado momento, eles escrevem ali na ideologia alemã, nunca ocorreu a esses pensadores socialistas, esses pensadores alemães, se perguntar quais são as reais condições de vida dos trabalhadores alemães. Então o que acontece? Era uma população, era uma galera seduzida pelas ideias, que tinha se encantado pelas ideias, pelo hegelianismo, que é um negócio fantástico e maravilhoso, pelo socialismo
francês. Só que em vez de eles se perguntarem, em vez de eles fazerem esse trabalho de olhar para a Alemanha, tentar ver quais são as necessidades da Alemanha, tentar organizar a classe trabalhadora da Alemanha, tentar ver qual é o próximo passo que essa classe pode dar, quais são os movimentos necessários, eles estavam preocupados em fabricar teorias. E fabricando teorias, eles achavam que eles iam libertar a Alemanha. Tanto que, quando a gente abre uma coletânea de textos desses pensadores críticos alemães, a quantidade de ponto de exclamação que essa galera usa é absurda. Esse povo vai escrever, porque a libertação do espírito, a crítica, a esperança, o eu, o indivíduo único, um monte de termo filosófico repleto de ponto de exclamação. Eles achavam que se tratava ali de escolher uma terminologia correta e não de acompanhar a classe trabalhadora em suas necessidades, em seu movimento imanente. E é curioso que eu acho que esse modelo de crítica da ideologia, ele serve muito para a gente olhar, talvez, para uma certa intelectualidade do mundo. Volta e meia a gente se pega debatendo ou vendo, sei lá, debates de ideias em que um cara vai dizer não, que a proposta lacaniana é melhor com relação à ética do desejo, ou à ética do sintoma, ou a pura imanência e a imersão de fluxos do Deleuze, ou a diferância do Derrida, ou o ser para a morte do Heidegger. Aí o outro vai dizer, não, o ser para a morte não está errado, o importante é a angústia da liberdade do Sartre. Não, o importante não é a angústia da liberdade do Sartre, é a subversão da Judith Butler. Aí o outro vai dizer, não, não é a subversão da Judith Butler. Um perspectivismo ameríndio, são cosmologias ameríndias ou canibais da América do Sul, enfim. Você pode escolher qual termo que você quiser. Do que se trata para o Marx e Engels não é da escolha de uma terminologia, mas de entender quais são as linhas de fuga, as linhas de força que emergem do chão de um determinado cenário político. Não à toa, a forma-análise proposta pelo Lenin, né? A análise concreta da realidade concreta, é uma forma um slogan para tentar evitar esses arroubos idealistas ou esses arroubos ideológicos, entendendo-se ideologia como pensamento de esquerda inconsequente, pensamento de esquerda desvinculado da materialidade, ou desvinculado da realidade, ou das linhas de força que emergem da realidade. E aí, quando Lenin propõe uma análise concreta da realidade concreta, o que ele está dizendo? Você não pode fazer uma análise idealista, como faziam os ideólogos alemães, da realidade concreta. Você não pode ficar propondo termos, construindo frases, fazendo fraseologia conforme o seu desejo, considerando que a realidade ela não tem abertura, que a realidade ela está meio que fechada ou murada para esse tipo de verbologia tipicamente intelectual. Então, fazer uma análise concreta da realidade concreta envolve você tentar ver como que você pode se movimentar, se posicionar, se colocar, ou quais são as forças atuantes numa determinada conjuntura. Não à toa, para terminar, numa carta famosa, não lembro a quem estava dirigida essa carta, o Marx ele disse mais ou menos o seguinte, que não importam milhões de programas. Cada avanço real na luta dos trabalhadores é muito mais importante do que escrever programas políticos. Então acho que é nesse sentido que talvez esses dois livros possam servir como guia para alguma forma de análise. Porque, reitero, eu não acho só que as pessoas são inconsequentes porque elas querem. A gente não está adotando vários regimes verbológicos por vontade, mas é porque, de fato, a luta hoje está imobilizada, ou em coma ou morta. Então, não à toa a gente se refugia em domínios universitários ou intelectuais ou fica debatendo programas, porque já não existe mais uma classe trabalhadora organizada, né? O que é classe trabalhadora, o que é trabalho hoje, enfim. Era mais ou menos nessa linha que eu queria deixar essa dica de olhar para a ideologia como um pensamento de esquerda inconsequente.